fala sobre a loucura e a transformação do rei Nabucodonosor, que foi transformado praticamente num bicho, num animal. Recebeu coração de animal por ser orgulhoso. Foi a única maneira que Deus encontrou para quebrar o orgulho de Nabucodonosor. Por causa de toda a sua glória, sendo ele o rei dos reis, naquele tempo, era o rei que mandava em todos os reis de toda a terra. Não deu glórias a Deus, nem reconheceu que todo aquele poder, toda aquela glória tinha sido dado pelo próprio Deus. Então, Deus o humilhou. Deus o tirou de entre os homens e o colocou entre os animais. E lhe deu alma de animal. Se é que os animais têm alma. E falando nisso, tocando nesse assunto, eu creio que isso é uma dúvida de muita gente. Se verdadeiramente os animais têm alma. Em algumas traduções da Bíblia, não é, fala sobre o fôlego da vida que Deus soprou, não é, nos animais. Em outras traduções não falam. Então isso gera certas dúvidas. Mas, para que você saiba que quando Deus soprou o fôlego da vida para o homem, esse fôlego se transformou em alma. Mas quando Deus soprou nos animais, não se transformou em alma. Eles têm simplesmente, não é, o fôlego da vida. Por isso é que vivem, não é? E também Nabucodonosor perdeu o espírito do entendimento. Quer dizer, ele recebeu o mesmo espírito dos animais. Por isso, ele perdeu o entendimento humano. Quer dizer, Deus, além de ter soprado no homem o fôlego da vida que se transformou em alma, que nós temos alma, também nos trouxe o espírito que nos dá um entendimento, que nos dá o raciocínio. Então, esse espírito foi arrancado de Nabucodonosor. Então, se formos ler praticamente no final do capítulo 4 do livro de Daniel, Nabucodonosor diz assim, não é? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Quer dizer, ele tinha perdido, não é, o espírito do entendimento. Quer dizer, não só foi trocado o coração humano para o coração de um animal, não é? Porque o coração do homem não é igual ao coração do animal. Ou então, por causa das traduções que deixam dúvidas, eu creio que se verdadeiramente os animais têm alma, ele recebeu, não é? Foi-lhe arrancado a alma de homem, ele recebeu a alma de um animal, não é? Que não tem raciocínio. Por isso é que ele disse que depois tornou a ele o entendimento. E ele reconheceu o Deus Altíssimo e deu glórias. Então, ele se humilhou. E ele mesmo fala também no fim desse capítulo 4 de Daniel, e ele diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quer dizer, ele andava no orgulho, na soberba. Ele achava que não havia ninguém acima dele. Mas existia o Deus Altíssimo. E a ordem veio do céu, através do mensageiro de Deus,
que quando a ordem se cumpriu, ele foi lançado do reino dos homens e passou a viver no reino dos animais, comendo erva como os animais. Por quê? Porque ele não tinha um entendimento. Então, quer dizer, ele, além de ele perder, não é, a alma de um homem, não é, porque foi transformado em coração de animal, o coração dele, também perdeu o espírito do entendimento. Ele se tornou totalmente no animal. Vejamos que Deus, se formos ler ali em Gênesis, Deus criou os animais domésticos, os animais selváticos, as aves, mas todos de uma maneira diferente. Quer dizer, vejamos que os animais domésticos que Deus criou para conviver com o ser humano é totalmente diferente dos outros animais. E quando a gente vê esses animais domésticos, não é, parece que têm alma. Isso é uma dúvida que muita gente vai ter. Por quê? Por causa das traduções, que deixam uma dúvida. Será que tem? Há os que acreditam, por causa de certas traduções que diz que recebeu também alma, mas outras nem dizem que recebeu o fôlego da vida. Então, nós ficamos entre dois pensamentos. Mas se observarmos os animais domésticos, parece que têm alma. E isso também não quero debater. Fica ao critério de cada pessoa, não é? Mas os outros animais, dá para ver que se tem alma, é uma alma dos animais. Alma que não necessita de salvação. Mas a alma humana, por causa do entendimento, do discernimento, do espírito que Deus deu ao homem, então ele tem necessidade da salvação e do arrependimento. Então, Nabucodonosor passou 7 anos como animal. Então, ele não podia se arrepender, nem reconhecer, porque não tinha um entendimento humano, porque lhe foi tirado. Mas quando Deus devolveu a ele o espírito, não é, do homem, que é o espírito do entendimento que Deus nos dá, que Deus devolveu a ele, pois o tinha arrancado, porque ele não o tinha. Então, quando ele recebeu, ele entendeu que havia um Deus Altíssimo. Então, nesse momento, ele se arrependeu. E é por isso que Nabucodonosor foi salvo. Todos aqueles que um dia pecaram,